termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. E que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Tem um assunto que ele é tão importante, mas ele é pouco dado essa importância que ele tem. Nós vivemos um tempo onde nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com as coisas que nos cercam, com os nossos interesses, as coisas que nós planejamos, que nós não damos importância a um detalhe que Jesus nos ensinou e deixou para nós, que esse detalhe ele é bem pouco dado o valor que tem, mas é o sentido de toda a nossa existência, que é a volta de Jesus. E, em determinado momento, os discípulos, conversando com Jesus, começam a falar sobre a construções e também a construção do templo, né? Aquele templo que era lindo, que havia sido feito. Não de Salomão, mas já o segundo templo. E o que acontece? Jesus vai falar para eles assim, olha, tudo isso vai ser demolido e não vai sobrar nada, porque no final já vai chegar o final dos tempos. E ele vai perguntar, né? Os discípulos perguntam para ele assim, mas como que a gente vai saber que está chegando o final dos tempos? E o Jesus vai dizer para ele assim, olha, então eu vou te dar alguns sinais. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nesses sinais. Se você achar que algum desses sinais não está acontecendo, então você não precisa se preocupar. Agora, se você vê que esses sinais estão se cumprindo, então é melhor você ficar atento, porque a volta de Jesus é próxima. No livro de Mateus, no capítulo 24, vai dizer o seguinte, que a volta de Jesus, ele virá como um relâmpago, que ele dá no ocidente, e dá no oriente e se vê no ocidente. Ou seja, um relâmpago, quando ele faz de uma vez. A gente não consegue, nem o nosso cérebro que raciocina rápido, a gente não consegue raciocinar na velocidade que é um raio, que é um relâmpago. Então ele fala, como um relâmpago que sai do ocidente e se acaba no oriente, assim vai ser a volta do Filho do Homem. Então eu gostaria que você prestasse atenção nesses sinais. Primeiro sinal que ele vai nos dizer, falsos profetas se passando por Cristo. Você já ouviu? Joga no Google, alguém que já se passou por Cristo, dizendo que ele é o verdadeiro Cristo, nesses últimos tempos. Primeira coisa. Segunda coisa que você vai ver, guerras e rumores de guerras. Você já ouviu falar algum país está em guerra contra outro? Esse seria um segundo sinal. Um terceiro, fome e terremotos. Você já ouviu falar que alguém em algum lugar do mundo há fome? Pesquisa aí, Etiópia, por exemplo. Vê como é que está a situação da alimentação na Etiópia. Terremotos é outro ponto que ele nos mostra. Perseguição, prisão e morte de pessoas que falam do Evangelho, que fala de Jesus. Pesquisa na Coreia do Norte, o que acontece com quem anuncia sobre Jesus Cristo, quem fala, que anuncia as boas novas e a salvação de Jesus Cristo. Pesquisa na Ásia Central, o que acontece? Você vai ver se isso daí também é um ponto que já se pode tocar. Afastamento de Deus. Isso daí, a gente consegue analisar pelo carnaval, que a gente consegue imaginar, fica bem claro quando nós vemos as alegorias, as pessoas sem nenhum tipo de temor de Deus, né? Se afastando da palavra de Deus. É simples também a gente ver, porque uma mensagem dessa aqui que traz um despertamento, a maioria das pessoas só passam. Mas se for alguém falando em bebedeira, mostrando pornografia, ali se vegeta na frente de um vídeo dessa qualidade. Então nós vemos que o afastamento de Deus também já foi marcado. Segundo, outro ponto, falsos profetas. Agora não são aqueles que se dizem como Cristo, não, mas aqueles que anunciam um evangelho fácil, um evangelho onde Deus ele é só abençoador, é um Deus que só sabe trazer prosperidade, é um Deus que a gente pode fazer o que quer, porque ele simplesmente é uma marionete na mão do homem. Ou seja, Deus é o serviçal do homem. Então esse é um falso profeta, porque a palavra do Senhor nos diz que quando a gente pensa que está bem, não está nada bem. Então esse é um falso profeta e nós temos muitos deles que pregam uma igreja de supergraça, de hipergraça, ou seja, você pode fazer o que você quiser, que Deus está disposto para poder te aceitar e te receber de braços abertos, mesmo com seus erros, suas falhas e querendo continuar errando e falhando. Né? O Senhor nos aceita como somos, mas não podemos permanecer como somos, precisamos de uma transformação. E a apostasia, ou seja, o esfriamento, não querer mais saber de Deus, né? Não querer, e o pecado aumentando. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você de alerta. Nós estamos no final dos tempos. Não precisa de Jesus voltar. Basta a gente dormir e não acordar mais. Que o tempo já se acabou, já se esgotou para nós. Vai ter uma palavra, a palavra do Senhor diz que vão dizer que Ele está aqui ou ali. Não procure nesses lugares. Procure o Senhor do secreto do seu coração
procure o Senhor direto, você e Ele. Ali, só ali você vai encontrar. Amém? Essa é uma palavra de despertamento, uma palavra para a pessoa acordar e ver que realmente o tempo de Jesus voltar está próximo. É hora de se arrepender e é hora de endireitar os caminhos e andar no caminho do Senhor. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber outras mensagens iguais. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.